Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Você sabe que quando nós lemos os textos da Sagrada Escritura, nós podemos fazer, vamos dizer assim, lê-los com perspectivas diferentes e de acordo com cada perspectiva tiramos um ensinamento. Nós devemos, se queremos compreender bem o texto da Sagrada Escritura, em primeiro lugar, entender o sentido literal do texto, ou seja, o que aconteceu concretamente, o que nos está sendo transmitido a respeito da vida de Cristo, da sua pregação, dos fatos acontecidos e narrados no Evangelho. Há uma forma bonita de ver, de ler o livro dos Evangelhos. Nós sabemos que é aquela parte da Sagrada Escritura, os 4 livros que nos falam sobre a vida de Cristo. Mas os Evangelhos não nos falam só sobre a vida de Cristo. Os Evangelhos nos falam, na verdade, é uma coletânea de histórias de conversões de pessoas que mudaram radicalmente a sua vida a partir do momento que se encontraram com Cristo. Então, no Evangelho nós encontramos a narrativa da conversão de Maria Madalena, nós encontramos a história da conversão de São Pedro, de Santo André, de São Bartolomeu, de Nicodemos, de Zaqueu, de Mateus. Aliás, até tem um filme bastante interessante, um seriado, na verdade, que conta a vida de Cristo nessa perspectiva, da história de várias conversões, chama The Chosen. E o interessante de ver esse seriado é que de alguma forma a gente se acha naquela história, se identifica com esse ou com aquele personagem, mas o mais importante, nos faz recordar do nosso encontro pessoal com Cristo, da nossa própria conversão. São Bento XVI, ou Papa Bento XVI, ele costumava ensinar que a verdadeira fé nasce de um encontro com nosso Senhor Jesus Cristo, com a pessoa de Jesus Cristo. Esse encontro ele pode ser provocado de diversas formas, por uma homilia, numa missa que eu não sei por que presto mais atenção. Esse encontro com Cristo ele pode ser provocado no encontro de jovens, ele pode ser provocado num retiro que eu faço, num bom livro que eu leio, por exemplo. Aliás, deveriam adotar a prática da leitura de bons livros, leitura espiritual. Os livros já fizeram muitos santos. Vou citar um exemplo. Uma das mentes femininas mais brilhantes do século XX se chama Edith Stein. Era uma professora de filosofia do início do século passado. Ela era discípula de Henrique Durkheim, seguia uma linha da filosofia chamada fenomenologia, nome grande, não sei o quê. Ela era judia, mas era ateia, não acreditava em Deus. E um dia caiu na mão dela o livro da vida de Santa Teresa. E ela passou a noite inteira lendo aquele livro, fechou o livro e disse: aqui está a verdade. Comprou um catecismo da igreja, estudou durante a semana inteira, se apresentou ao pároco e pediu para ser examinada porque queria receber o batismo.
As conversões acontecem assim, cada um tem a sua história, mas sempre a partir do encontro com nosso Senhor Jesus Cristo, provocado por Ele, né? Assistam esse seriado, ele é muito interessante. Ele não vai falar da vida de Santa Edith Stein, que é uma santa mais contemporânea. Ela vai falar daquelas conversões que surgiram no início da missão, durante a vida pública de Cristo, e que gerou aquela primeira comunidade que deu origem a nós, que somos a família de Deus, a Igreja de Cristo. Podemos ler a Sagrada Escritura e o Evangelho nessa perspectiva. Mas uma outra perspectiva muito interessante de se ler o texto da Sagrada Escritura é o que a gente diz assim, uma leitura alegórica, ok? E da leitura alegórica tiramos ensinamentos espirituais para a nossa própria vida e nossa existência. Nós podemos também ler o texto da Sagrada Escritura à procura de uma verdade moral, ou podemos ler o texto da Sagrada Escritura subtraindo dele uma verdade doutrinal, uma perspectiva teológica. O Evangelho de hoje, a gente vai fazer uma, vamos dizer assim, leitura alegórica. Era muito feita pelos padres da igreja, aqueles bispos escritores, como Santo Agostinho, por exemplo, que viveram entre o século I até o século VII no Ocidente. As leituras, os textos, as interpretações alegóricas dos evangelhos, basicamente, nos são fornecidas por ele. Então, o Evangelho de hoje mostra Jesus. O Evangelho, quando lemos o Evangelho, né, sempre encontramos Jesus desperto. Ou ele está pregando, né, ou ele está ensinando, ou ele está exortando, ou ele está corrigindo. Passa noites rezando e antes do nascer do sol já está em oração. Nosso Senhor Jesus Cristo repreende o cochilo dos apóstolos incapazes de rezar por 1 hora e lhes recomenda vigiar e orar constantemente. Essa é uma recomendação que Deus faz a cada um de nós. Aí a primeira pergunta da missa de hoje: quanto tempo eu dedico do meu dia à oração? Entendendo a oração como a elevação da alma e do coração e da mente a Deus. Quantas vezes ao longo do dia eu penso em Deus? Quantas vezes ao longo do dia eu falo com Deus? Eu me recordo de Deus? E aí não subestimar o poder daquelas pequenas preces, aquelas frases que nós mesmos inventamos, frutos da nossa leitura espiritual, da nossa leitura do Evangelho. Podemos dizer várias vezes a Jesus durante o dia: Senhor, Tu sabes tudo, sabes que eu te amo. Quando lembro de alguma miséria, eu me pego em alguma falta, a jaculatória: Senhor, tende piedade de mim, que sou um pecador. Mas fazer essa jaculatória com esperança, como quem sabe que Deus sempre quer nos perdoar. No Evangelho, a única vez que no Evangelho existe uma narrativa que aparece Nosso Senhor Jesus Cristo dormindo, coincide, é o Evangelho de hoje, coincide com o momento de dificuldade dos apóstolos. O Evangelho nos diz que eles estavam num barco, começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, que já começava a se encher. E Jesus estava na parte de trás, devia estar muito cansado humanamente falando, depois de um dia intenso de atividade missionária, e ele estava dormindo sobre um travesseiro, assim diz o Evangelho. E os apóstolos, com tristeza, se sentiam abandonados nesse momento por Cristo, porque a barca, no meio da tempestade, a água entrando e Jesus dormindo. E aí os apóstolos acordam Jesus, né? Eu também acordaria, né, se fosse ler. Senhor, estamos perecendo, olha o que eles falam, e Tu não te importas? Eles estão chateados com Jesus, né? Quer dizer, nós estamos aqui quase nos afogando, Ele está dormindo tranquilamente, sem a menor preocupação conosco. Tudo bem, Ele já multiplicou pães e peixes, é onipotente, pode tudo, mas nós não, né? Nós somos só humanos, dependentes de tudo de Deus. Na verdade, essa travessia para outra margem, através de um mar tempestuoso, ela pode ser comparado à viagem que a igreja peregrina, que somos nós, realiza ao longo dos tempos, rumo ao reino eterno. O mar é um mundo confuso, repleto de erros,
repleto de portas abertas para o pecado, repleto de ideologias, de mentiras, que quase leva a pequena nau a pique. Os ventos são as adversidades que atemorizam e fazem a tripulação desconfiar do comandante. Por exemplo, a pandemia que nós vivemos, né? Quantas pessoas hoje vêm procurar o sacerdote com dúvidas a respeito da existência de Deus? Puxa, Deus, Senhor, estamos perecendo, não te importas, né? Praticamente a mesma queixa que aparece no Evangelho. Jesus dorme num travesseiro. Ele, que é a cabeça da igreja, parece estar apartado e indiferente à sorte do corpo místico. Mas isso não é verdade. Jesus não dorme nem cochila. Não dorme e nem cochila aquele que guarda Israel. O sono do Senhor remete a seu silêncio na Eucaristia. No sacrário, parece dormir enquanto há guerras, revoluções, pestes, carestias. Parece não se importar com jogos palacianos de governantes e eclesiásticos, com sacrilégios, apostasias e injustiças. O Senhor, porém, permite a tribulação somente até certo ponto. Não deixa que sejamos provados além das forças que Ele mesmo nos dá. Ele faz isso em vista de um bem maior, para que tenhamos uma fé pura e aprendamos a confiar somente nele. Cedo ou tarde, a tempestade será silenciada num instante, porque Ele é mesmo o Senhor dos mares e dos ventos. Ele resolverá o que era humanamente impossível, retribuirá com justiça, conforme as obras e o coração de cada um. Por isso, Jesus diz: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Também nossas vidas são uma travessia em direção ao céu. Nós navegamos da carne para a graça, do pecado para a salvação, da morte para a vida eterna. São Paulo nos adverte, portanto, a não sermos inconstantes como crianças, batidas pelas ondas e arrastadas por qualquer vento de doutrina. É preciso que olhemos para Jesus, que invoquemos Jesus, confiemos somente em Jesus. E ao fixarmos o olhar sobre as adversidades, ao imaginarmos possíveis perigos do futuro ou nos lamentarmos dos males presentes, começamos a afundar em meio às ondas como São Pedro, por falta de fé. Nesse percurso, a curiosidade sem fim pela informação, isso hoje é uma nova idolatria, né? O tempo que as pessoas passam olhando para uma telinha de smartphone, procurando não sei o quê. As discussões contínuas de homens de mente corrompida, o hábito de reclamar do mundo e da vida e a intemperança nas redes sociais são fontes de tempestades interiores. Perturbam a alma, impedem-na de voltar para Deus. Impede que a alma crie um espaço de silêncio no seu interior. Retiram a paz e o fervor. E unidas à falta de oração, essas atitudes entregam o homem a seus medos, paixões e ao próprio demônio. É hora de romper com elas e gritar: Senhor, salva-nos. E em nossa alma haverá então uma grande calmaria. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.